digamos, um discurso muito pró-trauliteiro, muito pró-radical, isto é, nenhuma proposta, nenhuma ideia para o futuro, mas ajustar contas com o passado e contar a sua história sobre o passado. E eu quero responder a isso. Mas antes, deixe-me fazer um comentário sobre esta coligação. É que esta coligação foi apresentada pelos dois partidos como sendo justificada por razões de interesse nacional. Ora, o interesse nacional não tem nada a ver com isto. Os dois partidos unem-se por mero interesse partidário. Bem entendido, num sistema proporcional com um círculo único como nós temos, dois partidos juntos têm vantagem porque há menos votos perdidos na eleição de deputados, coisa que já não é exatamente assim nas legislativas. Por isso o propósito por trás desta coligação é um mero interesse partidário. Mas esse interesse partidário não revela força, ao contrário, revela fraqueza. Acha que se fossem separados era mais... Repare, era pior o resultado? É muito simples de analisar. E é assim, esta é uma coligação de aflitos. Esta é uma coligação que pretende apresentar-se junto a uma eleição para disfarçar uma derrota que, no caso de irem separados, ia ser muito significativa. Claro está, não estou a antecipar o resultado das eleições. Veremos no dia das eleições. Numa democracia nunca há certeza sobre as eleições. Mas tanto quanto posso esperar das eleições, e baseando-me naquilo que é a sociologia eleitoral destes últimos 30 anos, esta coligação vai ser derrotada. Nunca nenhum governo com mais de 1 ano e meio de recessão ganhou uma eleição. Este governo já tem 3 anos de recessão. E por isso eu espero, naturalmente, sabe qual é a minha opinião, eu vou votar no Partido Socialista, espero que o Partido Socialista ganhe, mas a verdade é que se estes partidos fossem separados, a distância entre o PS e o PSD era tão evidente que daria, digamos, uma imagem de derrota clamorosa. Portanto, esta coligação destina-se a minimizar os danos e é por isso que lhe chama uma coligação de aflitos. Mas diga-me só uma coisa, nesse caso o PS tem a vida facilitada. Ou seja, não precisa de fazer muito porque, à partida, segundo a sua lógica, esta coligação está derrotada, não é? Repare, todas as eleições se baseiam numa avaliação de quem está no poder. Isso é absolutamente inevitável. Sempre foi assim e sempre será assim. E é lógico que seja assim. E é por isso que acho que esta coligação vai ser derrotada. Acho que o PS vai ganhar as eleições. Já agora, mas também... o que é que seria para si uma boa vitória do PS? Bom, isso não arrisco. Ganha por número... por exemplo. Há camaradas seus que dizem que por sabe, não é? Repare, ganhar uma eleição é ganhar por mais um voto que o adversário. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é dizer que se o PSD fosse sozinho, a distância entre o PS e o PSD era tão grande, tão significativo, que isso era visto como um fracasso do governo. Esta coligação é uma tentativa de minimizar esse dano e aparecer na noite das eleições com uma derrota menor. Essa é a intenção. E por isso, quando ela é apresentada como o que nos motiva é o interesse nacional, a primeira coisa a dizer é, desculpem, ponham o interesse nacional de lado, o que vocês estão a pensar é no interesse dos dois partidos. Mas vamos agora à substância, isto é, ao discurso. O discurso nessa apresentação foi aquilo que une os dois partidos. É a tentativa de dar pancada no Partido Socialista. Aliás, julgo eu, e tenho esperança que não seja assim, mas julgo que vai dominar grande parte da campanha. E o primeiro ponto é este, é contar a sua história. Uma história que até aqui esteve sem mais ninguém em campo. Acontece que essa história é uma história falsa. É a história de quem quer dizer aos portugueses o seguinte: os socialistas trouxeram a Troika, nós vamos tirar a Troika do nosso país. Acontece que não é assim. Quem trouxe a Troika para o nosso país foram estes dois partidos que estão no governo, ao criarem uma crise política em 2011, em não darem nenhuma oportunidade ao país de resolver os seus problemas sem nenhuma intervenção externa e mais, e desejando a Troika. Eu lembro-me bem do que eram os dois partidos na Assembleia da República dizendo isto só se resolve com ajuda externa. Já devíamos ter pedido ajuda externa há mais tempo. De ver o líder do PSD dizer não me importa nada de governar com o FMI. E governou. A verdade é que esta coligação que está no poder sempre desejou a ajuda externa. E desejou-a, reclamou-a, e depois foi além dessa ajuda externa. Isto é, ao longo destes 3 anos, houve 2 coisas que caracterizaram esta governação. Uma, ir além da Troika, isto é, na austeridade, na dimensão da austeridade. Mas não foi apenas a dimensão, foi também a natureza da austeridade. É que esta austeridade foi dirigida contra grupos específicos na sociedade portuguesa. E por isso eu tenho dito que nestes 3 anos ficam marcados
pela maior desigualdade na distribuição dos sacrifícios na história democrática do nosso país. Já agora, digamos, e é esta governação que vai estar em avaliação. Quando diz que há sempre essa tentativa de... O jogo são duas coisas. A ideia de estamos melhor ou estamos pior. Este debate vai ser feito. Eu não sei, aliás, como é que o governo vai sair desta. Porque olhando para todos os indicadores, seja a dívida, repare, nós crescemos mais em endividamento nestes 3 anos do que nos 6 anos anteriores. O déficit, os ganhos são muito limitados. Por outro lado, no desemprego é óbvio que estamos pior. E, finalmente, na redução do poder de compra das famílias. Eu não sei como é que o Governo pode sustentar que estamos agora melhor do que estávamos há 3 anos atrás. Não acredita nos números da avaliação da Troika, em que fala de um crescimento económico de 1,2%, taxa de desemprego 15,7%. Já falaremos da avaliação. Já agora não, estava a fazer a ponte. Sim, mas já falaremos da avaliação, porque nós só saberemos a avaliação quando as entidades internacionais publicarem os seus relatórios. Mas já há indicadores positivos da economia. Vamos lá ver. Nestes últimos 6 meses, a economia arrebitou, a economia melhorou, por uma razão muito simples. Porque pararam de escavar, pararam com a austeridade. E isso deve-se mais, não ao Governo, infelizmente, mas à ação do Tribunal Constitucional. É muito irónico que essa recuperação económica se tenha ficado a dever, não a quem governa, mas àqueles que se opuseram, por inconstitucionalidade, a algumas políticas do Governo. Mas há um ponto absolutamente essencial nestas eleições europeias, que é este. O que é que vai acontecer à Europa? E isso tem que ser discutido. E nós temos, neste momento, 2 blocos. Um, da situação. Queremos manter estas políticas. Ora, estas políticas estão a destruir o projeto europeu. Estão a separar o Norte e o Sul. Estão, digamos assim, não se trata já de solidariedade, trata-se isso sim de uns beneficiarem e de outros serem prejudicados. Porque quando nós olhamos para a Alemanha, o que nós podemos constatar é que estas políticas, ou melhor, a ausência de políticas ao nível comunitário, tem beneficiado e largamente os países do Norte e prejudicado fortemente os países do Sul. E por isso tenho esperança que surja uma alternativa, uma mudança à escala europeia. E essa mudança não é tão complexa como dizem. Não há alternativa, e dizem. Há alternativas e fáceis. Primeiro, parar com a austeridade. Segundo, dar um papel ao Banco Central Europeu que o Conselho de Governadores e principalmente a pressão alemã não tem permitido. Porque nós não podemos ter uma moeda única e conviver anos a fio com esta diferença entre uma empresa alemã que tem, para aceder ao financiamento, tem juros a metade do que aqueles que têm as empresas portuguesas. Se nós queremos uma moeda única, temos que permitir que as instituições dessa moeda única tenham os poderes para fazer esse nivelamento. E, finalmente, acertarmos também num ponto. Precisamos de investimento. Que é uma palavra que, para alguma direita, parece uma palavra maldita. Mas, enquanto não recuperarmos o investimento, não haverá crescimento económico. Portanto, esses também só falam de crescimento. Era bom que dissessem como. Como é que se cresce? Eu só vejo uma forma de crescer. É parar com a austeridade para recuperar a procura interna e promover o investimento. É dessa mudança que toda a Europa precisa. Vamos para a avaliação